Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Vocês da comunidade Shalom que estão aqui, sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que estejam sofrendo bastante com esta vista pavorosa, este lugar terrivelmente bonito, e que vocês, com certeza, vão morrer de inveja de não estar no município de vocês. E, sinceramente, eu desejo que isso esteja no coração de vocês com todo ardor. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma Impiedade. Hoje, em especial, é necessário lembrarmos-nos de Monsenhor Domingos Pinheiro, fundador das Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, congregação surgida para cuidar das crianças, filhas no período da Lei do Ventre Livre, e também para cuidar deste santuário. Na época, a ermida que estava deixada de lado. E também, hoje, servo de Deus, juntamente com uma de suas filhas, da congregação, Irmã Benigna. Apresentar também a intenção pelo Monsenhor Edmar José da Silva, que foi nomeado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Que Deus abençoe e guarde a ele na sua preparação para a ordenação episcopal. Bom, como me é próprio na sutileza de um búfalo no meio de cristais, gostaria de com vocês olhar um pouquinho para Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 e dos versículos 5 a 9. Entrar na terra, a terra que fora prometida, e entrar na terra que fora prometida, resguardando algo mais importante. Permitam-me. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor, Deus de vossos pais, vos vai dar. É importante essa sequência. Viver os ensinos e os decretos para que vivais. Não é para entrar na terra, mas para que vivais. Até porque morto não entra em terra nenhuma, a não ser aquela que vai carcomer a matéria orgânica, a carne. O que eu quero dizer, com bastante clareza, é que o povo de Deus tem, em primeiro lugar, que lembrar de sua vocação. Qual é a sua vocação? Não é entrar na terra prometida. Entrar na terra prometida é uma consequência da vivência de sua vocação. Ao dedinho de italiano que vou guardar.
Isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos levados a pensar que, em primeiro lugar, nós seguimos as leis, os decretos, a palavra, os ensinamentos da igreja, para que nós conquistemos alguma coisa. Ou não é? Eu não posso ir para o inferno. Eu tenho que ser santo. Eu quero ser padre. Eu quero ser um missionário que vá para até os confins do mundo. Mas de que adianta isso, se antes de tudo eu não viver a minha vocação, aquilo para o qual eu fui chamado? Sim, em primeiro lugar, a que nós fomos chamados? A vida. E não a qualquer vida. Mas uma vida que tem um parâmetro bem simples. A vida que é pautada não pela escravidão, a vida que é pautada não pela soberba, a vida que não é pautada simplesmente pelo interesse próprio, a vida que não é pautada simplesmente por aquilo que eu acho. A vida onde eu não sou o centro de tudo. A vida onde se tem um parâmetro. A liberdade. Mas aí está um detalhe, liberdade não é fazer o que se quer. Porque um padre que conheci, ele tinha um ditado muito interessante: quem faz o que quer é escravo da vontade. Então não é livre. A liberdade é ter a responsabilidade sobre os atos que escolheu fazer. Eu fiz, não foi outro. Eu. Israel, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, é lembrado de qual é a sua vocação. Mostrar a glória de Deus, ser luz para as nações, iluminar a história, mostrar a grandeza do Deus que escolheu aquele que poderia até ser pequeno, mas porque o ama o faz grande. E o faz viver. É vivendo e vivendo bem. E a vida se dá no dia a dia, em cada coisa, em cada encontro, em cada raiva engolida, controlada, em cada ímpeto moderado, no pensamento que primeiro, antes de me tomar, procuro me centrar. Viver, como diria Padre Joaquim Santana, é uma arte. E a arte que precisa ser aprendida segundo leis, decretos, ensinamentos e horizontes. Aí sim, vivendo, porque o modo com que a gente vive fará exatamente que qualquer lugar onde nós estejamos possa ser bom ou ruim, porque o que faz, na verdade, um lugar ser bom ou ruim é o modo com que nós vivemos. Só um detalhe, é igual quando antigamente o pessoal falava assim: no caso de nós padres, né? Fulano está numa paróquia boa. Ou então eu ligo: agora eu vim para uma comunidade boa, agora sim, agora eu posso trabalhar, agora eu posso fazer minhas coisas. Não existe uma comunidade ruim ou uma paróquia ruim. Existe o modo com que se vive e a responsabilidade com a qual se vive em cada lugar. Ou não? Pois bem, entrar na terra prometida é entrar no lugar do repouso, é entrar no lugar onde poderá se desfrutar de tudo aquilo que o Senhor prometeu. A terra que corre leite e mel, a terra onde se é livre, a terra onde se pode cultuar o Senhor, realizar seus sacrifícios, é a terra
onde não somos escravos. É entrar no lugar que seria como que uma síntese de paraíso. Porque quando se tem sofrimento demais, encontrar um analgésico já é um grande alívio. Entrar na posse da terra prometida pode também significar o lugar do convívio com o Senhor. Quando entram na terra, passado algum instante, alguns anos, também ali se instala o templo, ali se começa o culto mais organizado. Vive-se. Mas o modo com que cada dia será marcado, cada dia será bom ou ruim, dependerá exatamente se escutando e vivendo as leis e os decretos do Senhor, os cumprem. Pois bem, não é também à toa que o Senhor nosso Jesus Cristo, no Evangelho, vai dizer nenhuma só letra, ou vírgula, ou iota será tirado da lei. Tudo deve ser cumprido. Tudo deve ser vivido. Ele veio, na verdade, para dar pleno cumprimento à lei. Veio nos mostrar exatamente como viver segundo a vontade do Deus que nos tirou da escravidão, do Deus que nos tenha criado, nos tirou da escravidão, nos deu a vida, realmente nos ajudou a chegar até aqui e que nos mostra um horizonte ao qual devemos seguir. Escutando a Ele. E por que o padre Wagner hoje está falando isso? Simples. Por causa daquela sentença que eu disse logo no início. Em alguns casos, queremos, sim, ser padres, mas não queremos escutar ao Senhor nosso Deus. Não queremos viver a sua palavra. Não queremos seguir seu horizonte. Mas eu não estou falando somente de padres, eu estou falando de padres porque eu falo de mim. Mas é todos nós, sem exceção. Me lembro uma vez um professor muito capacitado, não do ponto de vista intelectual somente. Ele tinha muita capacidade intelectual, mas tinha uma largueza de coração, um amor tão profundo por nosso Senhor Jesus Cristo, que ele dizia o seguinte, era muito interessante, porque ele falava, interessante, nós ficamos muito preocupados no que nós devemos fazer, no que nós devemos falar e esquecemos do que nós devemos ser. Antes de tudo, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Se a gente não for discípulo de Jesus, a gente não vai fazer o que Ele quer. Logo, então, não está adiantando nada. Eu posso ser um missionário para fazer o que eu quiser, eu posso ser um padre para fazer o que eu quiser, eu posso ser um leigo na minha comunidade para fazer o que eu quiser ou que todos façam o que eu quero. Ensinar o que eu quero, do jeito que eu quero, na modo que eu quero. Inclusive, nós podemos buscar exatamente aqueles que falam e ensinam aquilo que eu quero. Ou não. Bom, escutar o Senhor nosso Deus, viver segundo o que Ele ensina, para que aí então entendamos também, a santidade não é somente um cumprimento de regras. A santidade é uma identificação tão profunda com o amor, que ele começa, inclusive, a marcar as minhas escolhas. Eu não vou fazer isso, não é porque eu não posso. Não é porque me disseram que não pode. É porque esse amor que eu experimentei me mostra que eu mereço mais. Eu mereço mais do que ser um mero objeto para satisfazer alguém. Eu mereço mais do que ser simplesmente alguém que chega e fala, todos escutam e não tem sentido nenhum naquilo que vive no mais profundo de si.
Eu mereço mais do que simplesmente ocupar um lugar. Eu mereço mais, muito mais. Eu mereço olhar para os olhos daquele que me amou sem nenhum receio. Eu mereço mais. Como nós vivemos a nossa vocação escutando ao Senhor nosso Deus? Só queremos entrar numa terra e ali termos tudo o que é necessário? Ou aproveitarmos tudo que esse lugar nos apresenta? Deixem-me trazer uma imagem bem simples e muito bonita. Irmã Benigna, ela viveu o seu tempo com grandes dificuldades. Ela é filha de Monsenhor Domingos Pinheiro. E então, tive relatos que ela, apesar de ser muito boa, também tinha um gênio difícil. Mas ela tinha uma coisa, aonde quer que ela estivesse, mesmo com gênio difícil, aonde quer que ela estivesse. E gênio difícil não significa que seja uma pessoa intolerável. Significa uma pessoa de firmeza, de convicções. No entanto, que para fazer o que fez, somente com muitas convicções. Aonde ela chegava, ela encontrava sempre um modo de fazer alguma coisa além. E acabava que as pessoas todas se achegavam até ela. Poderia ser muito letrada ou não, isso não importa. Mas sabem o que mais chama a atenção? É que aonde ela passou, ela deixou marcas significativas. Logo, não era o lugar onde ela estava que fazia diferença, mas o modo com que ela vivia. E ela vivia com o propósito de escutar ao seu Senhor, a exemplo da bem-aventurada Virgem, Mãe da Piedade. E fazer o melhor que podia. Foi para tantos lugares e, no fim, o que conta é o que ela viveu. O modo com que ela viveu. E nós? O que conta é o modo com que vivemos cada dia, ou os lugares que estamos, o que fazemos. Qual é a nossa vocação primeira? Será que realmente é só para algumas coisas, ou ela parte dessa coisinha simples, de uma palavrinha tão boba, que nós exercemos quase todos os dias, desde o momento de nossa fecundação, e quando nascemos, passado um tempo, adquirimos consciência e ela vai se aprimorando. O que conta, na verdade, é o que fazemos de cada dia ou outras coisas. Talvez essa seja a importante pergunta. Porque o povo de Deus entrou na terra prometida. Lembremos do desfecho da história. Ele entrou. Muitos deixaram de escutar o Senhor. Perderam a terra, perderam a si. Acredito que o ponto central deva ser essa sequência. Escutar, viver, para aí então ter a posse. Tudo que quisermos ser e fazer como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e não estiver marcado por isso, já tem um grave problema.
Confiantes, apresentemos nossas preces.